Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que tínhamos edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tínhamos posto as portas nos portais, Sambalate e Gésem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me o mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto deixasse e fosse ter convosco? Amém, queridos? Neemias significa aquele que consola, aquele que conforta, consolador. Nós sabemos que esta atribuição é dada ao Espírito Santo. Jesus disse: eu irei, mas enviarei o outro Consolador. O Espírito Santo tem este papel de consolar, de confortar a vida do crente. Neemias traz sobre a sua vida algumas atribuições do serviço que ele prestou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias é responsável por trazer de volta a dignidade para uma cidade que perdeu a sua dignidade. Uma cidade sem muros nos tempos bíblicos era uma cidade vulnerável a ataques dos inimigos. Ela ficava vulnerável a qualquer tipo de afronta. Não tinha como colocar guardas, porque os guardas ficavam sobre os muros. Se não tem muros, não tem guardas. E se tivesse guardas, era inútil. Pois haveriam muitas outras formas de entrar na cidade. Mas observe que, assim como nós éramos uma cidade vulnerável aos ataques do inimigo, a qualquer tipo de afronta, éramos nós, quando estávamos desprovidos dos muros que Deus estabeleceu sobre nós, através do seu Santo Espírito, com tijolos da palavra, com uma estrutura sólida, gerada pela palavra. Neemias vai fazer esta obra tão excelente e tão importante. Só que o fato é que ninguém faz nada sem enfrentar oposições. Os muros estavam sob escombros há aproximadamente 90 anos. As pessoas entravam e saíam da cidade e todos os dias passavam sobre os escombros. O que me chama a atenção é que isso não causava nenhum tipo de desconforto no povo. Tornou-se comum ver tudo destruído, tudo bagunçado e fazer vista grossa. Parece que vejo alguns crentes dos dias atuais seguindo esta mesma mentalidade. As coisas estão indo de mal a pior. Há uma bagunça generalizada no meio da igreja. E o que alguns pastores, alguns crentes têm feito em meio a esses escombros imorais, a estes escombros doutrinários? Eles têm feito vista grossa. Só que eu creio piamente que o Senhor ainda tem alguns Neemias na sua aljava, e que no momento certo eles surgirão.
para reconstruir. Mas, imagine você, já tinha tempo que os muros estavam naquela situação. De repente chega um único homem que deixou os seus afazeres reais para servir a um povo vulnerável, que não podia lhe oferecer nada, mas ele tinha algo para oferecer para o povo. Quando Neemias chega, olha as ruas de madrugada, olha a situação, com poucas pessoas, aí ele diz, vamos erguer os muros. Aí alguém diz assim, mas já está há tanto tempo bagunçado. Vai resolver agora? Não. Já foram tantos que passaram por aqui, ninguém nunca mexeu nesses escombros, vai ser agora que você vai mexer? Você está maluco, não vai dar certo. Porque tudo, queridos, que nós formos fazer, nós temos que estar preparados para enfrentar oposição. Não vai, deixa isso para lá, não dá certo. Aí o texto sagrado que nós lemos, diz que Neemias era cercado de inimigos. Que eu intitulo aqui essas pessoas com características de demônios. Porque o termo usado para o diabo é inimigo. E o termo usado para os opositores no texto bíblico é inimigo também. Porque quem se opõe à obra de Deus é aliado do diabo. Os opositores são aquelas pessoas que não fazem absolutamente nada. Mas pasmem vocês, eles estão observando. Os inimigos não fazem, mas observam. Deixa eu ver no que vai dar. Deixa eu colocar um vigia lá para trazer informações. Como está o mandamento do muro? Rapaz, uma turma se ajuntou a Neemias e já começaram a colocar tijolo, massa, cimento, e o muro está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. E eles estão observando. Se não, vejamos se isso não é verdade. Capítulo 2, versículo 10, eles estão observando. Capítulo 2, versículo 19, eles estão observando. Capítulo 4, versículo 1, eles estão observando. Capítulo 4, versículo 7, eles estão observando. Capítulo 6, versículo 1, eles estão observando. E eles estão vendo que a obra está fluindo. Aí de repente, alguém diz assim, rapaz, pode até subir. Mas quando passar uma raposa no pé do muro, o muro cai. Os irmãos sabem o que é uma raposa? Quem já viu uma raposa aí? A raposa é um animalzinho do mato, pequenininho, só tem pelo. Só tem pelo. Quando você vai nas rodovias que um carro pega uma raposa, a gente só vê pelo no meio da pista. A única coisa que a raposa tem é pelo. Sabe o que eles estavam dizendo? Qualquer coisa, por mais insignificante que seja, vai ser possível por derrubar este muro. Só que não sabiam os inimigos que quem está levantando o muro é Neemias, mas quem sustenta o muro de pé é Deus. Glória! Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, porque eu vim com esta intenção nesta noite. Você está construindo muita coisa, você está colocando muita coisa de pé. O inimigo está olhando de longe e está dizendo, vai cair, vai perecer. E Deus manda lhe dizer nesta noite, quem levanta é você, mas quem sustenta, ai, maia, síria, baia, céu, é o Senhor que sustenta. Não cai, não tomba, porque Deus está com a sua mão estendida. Enquanto Sambalate ouve a respeito do progresso da obra, Neemias trabalha. Irmãos, quando alguém ouve sobre nós, é porque nós estamos trabalhando. Não se preocupe não,
Ó, rapaz, eu ouvi falar de você, viu? É porque você está trabalhando. Se você não estivesse fazendo nada, ninguém falava. E eu vi um pastor meu, porque eu sou um pastor que tem um pastor e que amo ser pastoreado. Muito, muito, muito mesmo. E meu pastor disse assim: eu prefiro que falem de mim fazendo do que falarem de mim parado. Sabe aquele tipo de gente que não ajuda a fazer e nem tão pouco deixa quem quer fazer a obra em paz? São os opositores. Mas deixem falar. Eu me recordo de Mateus capítulo de número 11, versículo de número 2 ao versículo de número 5. João está preso no cárcere. Aí ele quer saber se aquele Jesus, que ele dizia ser ele, que vinha diante, que ia endireitando os caminhos para vir alguém que era maior, se de fato era o Cristo. Aí olha o que João ouve no cárcere. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e as coisas que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Deixem falar mal de você, deixem citar o seu nome, mas não pare de fazer a obra. Irmãos, toda a raiva dos inimigos ou dos opositores é que eles viram que as palavras contrárias não tiveram poder contra a sua vida, não tiveram efeito sobre a sua vida. Como eu disse, repito, a raposa derruba e Neemias está construindo. Isso provoca o inimigo. Irmão, não tem coisa mais provocativa, irritante para alguém que se opõe a algo que você está fazendo. Tem irmão que diz assim: rapaz, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou ser doutor. Rapaz, para com isso, rapaz. Isso é coisa para quem tem. Olha a tua idade, você não tem dinheiro, tu é filho de pobre, vai ser doutor aonde? Aí você escuta e vai. Uma vez eu disse para um pastor, eu era semi-analfabeto, tinha estudado até a 5ª série. Aí eu disse: eu quero fazer um supletivo e quero me formar em teologia. Aí o pastor olhou assim para mim e disse: vá devagar, viu? Porque a gente fala para o pastor e às vezes a gente quer esperar do pastor uma palavra. Isso mesmo, meu filho, estude, se forme. Vá devagar, porque não é bem assim não, viu? Você sabe quanto é um seminário teológico? Você já pesquisou como é difícil fazer um supletivo? Aí eu entendi que quem tem dinheiro manda. Eu entendi que quem tem dinheiro manda. Eu disse: pastor, é difícil, até no dia que eu tiver dinheiro para pagar. Aí eu ouvi essas palavras, mas era a minha meta. Dinheiro, pastor, tinha não. Sabe quanto era o supletivo? R$500. Eu não tinha R$500. E eu não sabia como eu ia conseguir R$500. Aí veio o período da política. Pastor vendeu o voto, foi? Não. Não vendi meu voto. De maneira nenhuma. Um vereador da cidade me procurou e disse: eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar para mim. Eu disse: eu estou aqui desempregado, tenho ali minha esposa e meu filho, preciso de um emprego. Ele via que eu tinha muito conhecimento, inclusive foi eleito e nunca mais vai ser, porque só foi eleito por causa da minha ajuda e da ajuda de outros 2 irmãos lá, extremamente influentes na cidade. A gente elegeu o vereador.
O que eu ganhei com isso? R$ 500. E foi difícil, porque se tem um povo ruim de você ganhar alguma coisa, mesmo trabalhando para eles, é político. Ô raça, salve os crentes, e tomara que salve mesmo. Aí eu fui lá, precisando, passando necessidade, passando fome na casa da minha tia, mas é minha meta, é fazer o supletivo. E aí fui lá e paguei. Fiz o supletivo. No final do ano de 2000 e... não me lembro. 15. Acho que foi 15. Terminei o supletivo. Aprovado. Glória a Deus, que maravilha. Estudei de dia, de madrugada, de noite. Aí eu disse assim, em janeiro do seguinte ano, eu não me lembro se era 2015 ou era 2016, eu vou entrar numa faculdade de teologia, num seminário teológico. Aí eu fui numa cidade vizinha, procurei o seminário teológico. Aí estudei lá 1 ano e meio, o seminário faliu. Aí eu fui para outro seminário, fiquei lá mais 2 anos, ou 2 anos e meio aproximadamente. Eu olhei hoje, e eu digo para mim mesmo, digo para os meus amigos, tudo que eu estou colhendo hoje, ministerialmente falando, não estou falando de dinheiro, porque nem tudo se colhe em cédulas, é insatisfação de trabalho prestado. Eu sempre quis ser o pregador que eu sou. Eu sempre quis ter como pastor para mim, o pastor que eu sou para vocês. Eu sempre quis servir a igreja na instrumentalidade da palavra, mas eu ouvi os opositores dizer, não é para você, não é para ti, você não tem dinheiro, é difícil. Eu disse, eu vou vencer a oposição, vou avançar e vou buscar os meus objetivos. Não permita que ninguém pare você de avançar. Se Deus plantou isso no teu coração, vai adiante, porque vai dar certo no nome de Jesus. As palavras não podem ter poder sobre a sua... Tem crente, irmão, que qualquer coisa que ouve, para. Quantas vezes eu não ouvi gente dizendo assim, moço, para de pregar, pelo amor de Deus. Porque você pregando no púlpito e a gente colocando um DVD do Marco Feliciano em casa é a mesma coisa. Quando eu fui daqui para Paraíba, disseram assim, você vai morrer lá, viu? E quase que eu morria. Quase que eu morri. Quase. Foi por um triz. Ainda bem que Jesus me tirou. Mas quase que eu morri mesmo. Só que eu fui. Eu fui para Paraíba. Fiquei 6 anos lá servindo ao Senhor. Eu digo que me formei no seminário e me formei na Assembleia de Deus lá na Paraíba. Porque quer ver o camarada ser crente? Passa 1 ano lá na Paraíba que você vai ver que o nó é mais embaixo. E aí, as pessoas, quando eu vim para Brasília, né? Você tá maluco, rapaz? Você já saiu daquele vale. Santo Antônio, se fosse para o DF, tudo bem, mas Santo Antônio do Descoberto, aí eu quase que dizia, é para lá que eu vou... É para lá. O sangue pode dar no meio da canela, mas é para lá que eu vou. E eu vim. E eu estou aqui para a glória de Deus. E eu quero dar esse conselho para você. Não permita que ninguém te coloque para baixo. Se Deus colocou esse potencial dentro de você, deixa aflorar. Deixa fluir. Então eles perceberam que as palavras não tiveram poder. Mas os opositores querem fazer o mal a quem está envolvido na obra. De que forma eles vão fazer o mal? Veja o verso 2. Sambalate e Gésem enviaram mensageiros a dizer a Neemias, vem, congreguemo-nos. Vem congregar com a gente. Nas aldeias do Vale de Ono. Olha a proposta. Vamos congregar na mesma igreja. Vamos ser irmãos de ministério. Aí o texto bíblico diz, porém, intentavam
fazer-me o mal. A estratégia do inimigo é outra. Ele viu que com palavras não tira você do lugar. Aí ele muda a estratégia e faz para você uma proposta. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui para você. Muito cuidado com as propostas, viu? Vamos congregar juntos. Cuidado com esse tipo de pastor por aí. Vem, ó, se você, rapaz, sai fora da Assembleia de Deus, você está lá até hoje, ainda é presbítero, rapaz. Vem para cá que você vai ser presidente de um campo. Vem para cá porque você vai ser missionária. É umas qualidades de pastor, de missionário. Pastor que não pastoreia, missionário que nunca fez missão e diácono que não sabe o que é servir. Aí os pastores vêm, aí engoda esses camaradas, chama para congregar, aí o camarada pensa, meu Deus, Deus está me honrando. E o inimigo dizendo, vai, porque eu estou desviando você, vai, porque eu estou desviando você. Aí daqui a pouco o camarada é pastor, não aguenta a pressão porque não foi vocacionado, desvia da igreja. Aí o povo diz assim, meu Deus, um pastor desviado, ele nunca foi pastor, ele nunca conheceu o evangelho e nunca foi vocacionado por Deus. Por que, pastor? Porque quem Deus chama, Deus sustenta. Quem Deus chama, Deus garante. O sangue dá no meio da canela, mas Deus não solta quem Ele chamou. Se crente não desvia, imagine um pastor crente. Aí é que não pode desviar mesmo, irmão. Mas a ideiazinha vem, vamos congregar. Eles mudam a estratégia, mas o inimigo é o mesmo. Congreguemos-nos. Congregar aqui significa unir-se intimamente, juntar-se, se misturar. Cuidado com quem você se mistura, viu, crente? Cuidado com quem você coloca dentro de sua casa. Eu tenho aprendido muito isso. Muito cuidado. Às vezes a pessoa vem com um sapatinho de... Ai, pastor, a gente quer ajudar vocês, sabe do que eu estou falando, né? A gente está aqui para ajudar, viu, pastor? A gente está aqui, olha, nós somos da obra, o que for preciso, a gente está aqui à disposição. Olha, eu quero trabalhar, quero fazer cantina, quero cantar, quero tocar, quero pregar, pastor. A gente está aqui, pastor, e olhe para o que der e vier. Aí o pastor bobão olha para a pessoa dizendo, meu Deus, olha que bênção. Quando vira as costas, faca no pastor. Espírito de Sambalate, de Tobias, é demônio vestido de crente. Muito cuidado com esse tipo de pessoa. Eles querem destruir sua família, eles querem arruinar o seu ministério, eles querem acabar com aquilo que você está construindo. Mas nesta noite, pelo sangue de Jesus, eu profetizo sobre a vida desses crentes que me ouvem. Uma blindagem do céu virá sobre a sua vida. Uma blindagem do céu virá sobre a sua família. Deus não vai permitir que o mal chegue à tua tenda. Não vai. Mas muito cuidado com as alianças. Esses dias eu vou pregar essa mensagem aqui, sobre Josafá. Josafá fez aliança com Deus, e ele se aliou com Deus, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 18. Ele se aliou com Deus para instruir o povo na palavra, primeira aliança. No capítulo 19, a Bíblia diz que ele fez aliança com Acabe. Quem era Acabe? O mais ímpio rei de Israel, que transferiu a responsabilidade do seu governo para as mãos de uma mulher por nome de Jezabel. E Jezabel implantou o sistema de idolatria dentro de Israel, perverteu o culto ao Senhor e procedeu com toda sorte de impiedade. Você já percebeu que tem pessoas que migram de um extremo para o outro com muita facilidade? Tem gente que diz assim, longe de mim. Aí nada melhor do que o tempo. Aí aquele que disse longe de mim, agora diz bem pertinho de mim. Vem. Ora,
Alguém que faz compromisso com a palavra se unir com ímpio. Casar com ímpio. Ter relacionamento com ímpio. Alguém que prega sobre o adultério ser um adúltero. Alguém que prega contra o divórcio ser um divorciado. Nós temos que ter cuidado com essa migração. Muito cuidado com o que você fala também. Porque tem gente que fala em pé o que não sustenta sentado. Foi homem para falar, foi mulher para falar, fui pastor. Fui pastor. Então seja homem para assumir. Sustente o que você falou. Mas a proposta é tão boa, Acabe é poderoso. Eu sou apenas rei de Judá. E Acabe é rei de Israel. É uma aliança muito boa, não é? Aí Deus levanta o profeta Jeú e diz: Josafá, o Senhor não se agradou da aliança que você fez com Acabe, porque toda vez que você fizer uma aliança errada, Deus vai levantar um profeta para te exortar. Eu já orientei muitas pessoas aqui. Eu não vou citar porque eu não pedi permissão. Mas hoje eu estava dizendo aqui para um irmão, eu disse: parece que o Senhor nos dá, pastor não é superior a ninguém. Não é. Mas parece que com o cargo e a responsabilidade vem uma visão ampla. E tem pessoas que a gente aconselha e diz assim: olha, cuidado, não vai por esse caminho, porque se você for, a queda é iminente. Não dá outra. O problema se instaura. Graças a Deus que o Senhor traz de volta, restaura, porque Deus não desampara ninguém. Mas às vezes tem gente que não quer ouvir, é ou não é? Tem gente que não quer dar crédito. Não, isso aí é besteira, eu vou fazer porque eu sou dono de minha vida. Então faça. Faça. Você é livre para plantar o que você quiser. Você só não é livre para determinar que tipo de coisa você vai colher. Plantou, meu amigo? Tem que ser mais para colher. Aí, a Bíblia diz, capítulo 20, que os exércitos da Síria se uniram a Amon e vieram contra Josafá. E Josafá teve medo. Israel pediu socorro. Judá pediu socorro. E ele decide fazer uma nova aliança com Deus. Deus vem, você conhece o texto. Nessa peleja não tereis que pelejar, mas ficade firmes e vede o livramento que o Senhor vai dar, porque o Senhor vai na frente da peleja, derrota os inimigos, e o povo canta. Coisa linda. Só que no mesmo capítulo 20, no final do capítulo, a Bíblia diz que Josafá fez aliança com Acasias. Quem era Acasias, pastor? Filho de Acabe. E o texto bíblico diz que procedeu com toda sorte de impiedade, como procedeu seu pai. Deus enviou outro profeta. E o profeta chegou diante de Josafá e disse: porque te unistes, fizestes aliança com Acasias, o Senhor vai destruir todas as suas obras, os seus barcos vão se quebrar. E assim se sucedeu. Deixa eu lhe dar um conselho nesta noite: cuidado, a aliança que você faz hoje pode te destruir amanhã. Mas vamos concluir. Aí tem gente que diz assim, ó: pastor, tem coisa que a gente passa e ninguém avisa, né? Às vezes não precisa nem você ser avisado. Basta ter discernimento. Discernimento. Ninguém avisou Neemias, mas ele discerniu, a intenção não é boa. Amizade errada, aí tem gente que diz assim: ninguém me avisou. Não precisa, tenha discernimento. Namoro errado, ninguém me avisou. Não precisa, tenha discernimento. A falta de discernimento revela que nós não estamos envolvidos com a obra.
Mas se nós nos envolvermos com a obra, o Deus da obra não nos deixa confundido. Mas Neemias vai dar uma resposta aos inimigos. Versículo de número 3. Enviou-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Sabe qual é a proposta do inimigo? Sabe qual é a vontade do inimigo? De fazer descer. Por que Neemias não podia descer, pastor? Porque não foi ele que a si mesmo se elevou. Quem colocou Neemias naquela posição elevada foi Deus. Capítulo de número 2, versículo 18, Neemias contou para o povo como a bondosa mão de Deus veio sobre a vida dele, abrindo-lhes as portas para que ele pudesse chegar até ali. Quem colocou Neemias lá foi Deus. É Deus quem exalta o homem. Porque Neemias não podia descer? Porque ele estava ocupado. E quem está ocupado não desce para falar com gente desocupada. Descer, queridos irmãos, significa sair de uma parte alta para uma parte baixa. Descer significa se igualar ao inimigo, significa estar ao mesmo nível que o inimigo. E Neemias diz: eu não posso descer. Descer significa fazer a vontade do inimigo. Toda a vida o inimigo está tentando fazer os crentes descerem. Mateus capítulo de número 4. O diabo levou Jesus para o mais alto lugar e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Os irmãos não estão lendo a Bíblia, não? Lança-te daqui. Porque o objetivo do inimigo é nos fazer descer. Mateus capítulo 27, versículo 40 e 42. Os opositores mandaram Jesus descer da cruz. Foi esse aí que disse que reedificaria, destruiria o templo e reedificaria em 3 dias. Desce da cruz e salva a ti mesmo e a nós também. O objetivo do inimigo é nos fazer descer. Lucas capítulo 23, versículo de número 39. Um dos salteadores que estava crucificado com Jesus olhou para ele e disse: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Mas no silêncio da cruz ecoa uma voz. No silêncio, Jesus está deixando uma lição para todos nós. Se eu descer da cruz, vocês não subirão para o céu. O propósito não é descer, o propósito é permanecer onde Deus te colocou. Glória ao nome do Senhor. Saia daqui com isso na sua mente. Não se iguale ao inimigo. Não desça de onde Deus te colocou. Não se rebaixe. Porque foi Deus que te colocou lá, e se Ele colocou, Ele te sustenta como